reportagem que saiu no G1 na segunda-feira, eu iria na terça, e eu achei muito pontual compartilhar dela e ao mesmo tempo muito triste para nós. É uma reportagem onde 7 suspeitos de ritual satânico com morte de crianças foram presos no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. E olha o que diz a reportagem. Reportagem do dia 8 de janeiro desse ano. Ainda conforme o delegado, o ritual foi iniciado com um dos sócios, que era evangélico, renunciando a Jesus dentro de uma igreja. Ali ele teria derramado sangue em uma Bíblia, e eles apreenderam várias Bíblias com sangue, e eles já bateram o DNA, e é realmente de um desses sócios, né, que pediu, que encomendou o trabalho de magia negra, né? A perícia apontou, conforme o delegado, que no corpo do menino há comprovação de alta dosagem de álcool. A menina tinha marcas de perfuração de faca, e uma testemunha afirma que viu o menino amarrado em um pedestal e que a menina estava deitada no chão, em um ambiente escuro iluminado por velas, com os discípulos ajoelhados ao redor. Eles não participaram da cerimônia, os sócios, né? Eles saíram antes do fim. Assim eles dizem. Entre parênteses, uma das pessoas presas disse: o Deus deles, o demônio Moloque, é especializado em sacrifício de crianças. Ele está com uma criança na mão, nesse momento. Uma das pessoas presas, ainda entorpecida, falou: não, ele está com uma das crianças que nós matamos ali, estou vendo ele. E olha isso. Quando indagados como chegou aos suspeitos, o delegado disse em diversas ocasiões que foi por meio de uma revelação que chegou a ele por 2 profetas. Ele estava dentro da viatura, um cara parou e falou assim: olha, Deus está me falando algo, que está acontecendo algo com algumas crianças num sítio. Anota aí. E no mesmo momento que relata a matéria, depois você lê lá, o telefone dele tocou, era uma outra pessoa, que eles intitulam aqui, ó. Uma dessas pessoas estava comigo no carro quando teve a revelação, e outra ligou e me pediu para levar um caderno que ele falaria onde as crianças estavam. E a investigação, então, ele chegou até esse sítio e apreendeu os suspeitos. E na matéria de paternidade a gente fala muito sobre Moloque, né? E parece tão lá. E eu quero destacar 2 coisas aqui. Primeiro é que ele não está brincando de fazer órfãos. Continua capturando pessoas com esse espírito de orfandade. Segunda, que os profetas ainda funcionam. E que um profeta para a cidade, ele não intercede só apenas para a sua comunidade, né? Ele pensa no benefício de uma cidade. E profeticamente, graças a Deus, o crime foi elucidado. E nós oramos para que mais sinais desse aconteçam. Que os nossos profetas, né, funcionam para benefício da nossa cidade. Essas crianças foram a óbito, né, as 2. E enquanto cantávamos aqui, eu orava pelos pais. Imagina a dor desses pais, não é mesmo? E depois você lê a matéria lá, se quiser, e me ajude em intercessão. Esses dias estamos orando por essa família, para que Deus console o coração deles. Em Campinas foi muito especial ver 480 jovens, crianças, adolescentes e jovens com fome de Deus, né, acampado numa escola, 30 dias. É de encher os olhos. Eu tive lá com o Lucas, que já esteve aqui, Lucas e Josi. Eles estão indo hoje para a Turquia, com aquele projeto de abrirmos um orfanato lá, para crianças refugiadas, que perderam os seus pais, não é isso? E eu fiquei com o Lucas lá na casa dele, foi muito bom, guerreiros, né?
Nós finalizamos o ano passado, pessoal, falando sobre coragem, entendendo que nós não totalmente, né, não julgamos que o fim de ano é 31 de dezembro, né? Não necessariamente, depende do qual calendário que a gente quiser seguir, mas para nós marca um ciclo, né, de retomada do ano, 1º de janeiro, e nós finalizamos dezembro falando sobre coragem, e coragem sobre alguns aspectos. Lá no acampamento a gente falou que coragem não é algo pronto, né? É algo que se é desenvolvido. A cada dia nós vamos desenvolvendo isso. No acampamento falamos um pouco sobre isso. Na semana passada, quando retomamos, o Bruno compartilhou um pouco sobre coragem também. E hoje também vamos seguir nesse caminho. Hoje eu estou, entre aspas, eu e o Alex, a Rebeca e o Timóteo ainda não veio. O Timóteo nasceu dia 4 de dezembro, né, pessoal? E por recomendação médica, e até o final eu vou explicar com mais detalhes, eles nos pediram uma atenção acima da natural com o recém-nascido, porque foi preciso ele ter um acessozinho aberto. Então, o risco de contaminação é altíssimo. Então, foi nos pedido esse resguardo um pouco mais fechado, né? Do bebê e da Rebeca. E aí, elas estão segurando um pouquinho. Mas até o final da pregação de hoje, eu compartilho com mais detalhes. Hoje eu quero compartilhar sobre coragem para ser filho. A gente tem falado muito nos benefícios de ser filho, e a igreja evangélica trabalha muito isso, né? Então, por exemplo, foi uma tentativa de mudar o paradigma, né, na escola da Jocum, por exemplo, que até então eles trabalhavam paternidade no benefício de ajudar aquelas pessoas a ter uma vida melhor com Deus, e isso não é ruim, isso é muito bom. E muitas pessoas têm o que a gente chama de quebra do modelo familiar, ou seja, dentro de casa, os nossos pais são o principal modelo que nos aponta para uma percepção de quem Deus é como pai. E muitas vezes nós temos lares desfigurados, sim ou não? Ou nem temos pais, não é mesmo? Ou perdemos nossos pais, ou nossos pais foram abusadores, ou erraram mesmo querendo acertar, não é mesmo? Se eu perguntar aqui, quantos aqui passaram por alguma frustração durante a sua construção? Acho que todo mundo teria algo a pontuar, não é mesmo? E nós tentamos mudar essa configuração um pouco, porque existe sim o benefício de se ver como filho, mas existe as responsabilidades de agir como filho. Não somente filho que se beneficia do pai, mas filho que corresponde à expectativa do pai. Não foi isso que Jesus fez? Ele foi enviado como filho único, unigênito. E nós fomos resgatados, né? Jesus se tornando primogênito. Nós sempre falamos que a maneira como terminamos um ciclo determina muito como entramos no novo, não é isso? Então terminamos falando de coragem e estamos investindo durante esse mês de janeiro nessa perspectiva para a gente tomar um impulso maior para o ano. Eu acredito também que estamos numa jornada, né, desse encontro até esse dia do encontro com Cristo. Estamos de fato nos últimos dias, e esse trem que está nos levando, ele faz algumas paradas em algumas estações para a gente fazer tomar um lanche, revigorar. E especificamente coragem tem sido isso para mim, um momento da gente revigorar um pouco as nossas energias. Terminamos o ano falando sobre desenvolvimento de pessoas que iriam mudar de tamanho, ou pessoas que estão mudando de tamanho espiritual, né? De realidade, de influência. E isso está intimamente ligado do quanto Jesus vai governar nossa história, governar nosso dia a dia. Não aqui dentro, né? Nosso dia a dia. Eu tenho dito que se a vida não ficar mais fácil, que a gente trate de ficar mais forte.
porque os últimos dias vai precisar de pessoas mais fortes. Não é isso? Lucas capítulo 15 vai ser a tônica do que a gente vai conversar hoje. Lucas capítulo 15. Obrigado, Lídia. Bom, temos nos dedicado a Lucas 15 há algum tempo, né? E eu me lembro que o start para essa percepção foi o pastor Chang veio aqui em 2016 e falou assim: não é tempo mais de vocês serem apenas servos, é tempo de vocês serem filhos, porque a gente trabalha muito, né? Em geral trabalhamos muito. E ele falou: olha, vocês estão muito acelerados, vocês precisam usufruir mais do Pai. E aquilo deu um start assim, começamos incessantemente a estudar Lucas 15. E eu preciso fazer essa jornada com vocês a partir do versículo 1. Lucas 15, 1. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da ovelha perdida para encontrar? E tendo-a encontrado, você se alegra, põe ela nos seus ombros e, chegando na sua casa, chama seus amigos e vizinhos, e dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim terá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas, as vizinhas, e diz: alegre-se comigo, porque eu encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: pai, dá-me parte dos meus bens que cabe para mim. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se um dos cidadãos daquela cidade, da terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, 2 pontos: quantos empregados do meu pai têm os pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus servidores. E ele levantou-se e foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: trazei a melhor roupa, pode vestir, coloque o anel da nossa família na sua mão de novo, e calce ele com os nossos sapatos, e trazei um novilho cevado e mata para a gente comer e se alegrar, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou: que significa isso? E ele disse: teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Versículo 28. E ele se irritou, e não queria entrar, portanto, saindo o pai, lhe rogava.
E ele respondendo disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, vírgula, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e se alegrar, porque este teu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Bom, esse bloco aqui, irmãos, eu estou usando, esse ano eu vou usar essa King James, recomendo. Eu já tenho aquela antiga, né, de estudo. Esta é diferente, a linguagem, ela foi refeita. Se alguém quiser, ela é bem próxima da RA, né, que todos acompanham com tranquilidade. Mas é interessante que essa versão, que é feita a partir da versão de 1611, ela não coloca aquelas divisórias. Ela trata o assunto num bloco só, e é exatamente essa a intenção do autor. Tratar todas essas 3 parábolas como um bloco de informação só para nós. Essas parábolas representam uma das mais profundas palavras dada na Bíblia sobre o coração paterno. O lugar que é o nosso lugar de morada. O lugar que nós deveríamos habitar incessantemente. Eu não estou falando de habitar quando tem uma conferência, um seminário, um manifesto. Eu estou falando de habitar nesse lugar continuamente. Um lugar onde aquela criancinha de 7 anos, quantos anos o Pedro tem? 6? Aquela criança de 6 anos, fala assim: pai, deixa eu subir no monte aqui, e você me pega lá embaixo, eu vou pular. Ele só faz essa proposta porque dentro dele há um lugar seguro, chamado cuidado paterno, coração do pai. E eu tenho percebido que falta essa característica em nós como cristãos muitas vezes, né? Falta essa estabilidade de saber que alguém supre, que alguém cuida, que alguém ama. Os assuntos que Jesus vai tratar nessas 3 parábolas, irmãos, eles se referem a situações do cotidiano da vida. E eu costumo dizer que, em algumas versões, o título de Lucas 15, a partir do versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Mas temos trabalhado toda vez que acontece isso, eu lembro daquele pastor que veio aqui um dia, falou: pastor, é muito legal estar aqui, mas você podia fechar, colocar uns ar-condicionado, para não ter esse barulho. Eu falei: quanto custa o ar-condicionado? Uns 60 mil. Eu falei: 60 mil a gente envia muita gente para a Turquia. 60 mil a gente atura esse barulho, quantas vezes for necessário, para investir em pessoas que não têm o que comer, cara. Não é mesmo? Então, fique comigo nessa fé, tá bom? Amém? Aleluia? Tirou o peso, né? Vamos matar esse cara. Agora, só um parênteses, R$67, é isso mesmo, pessoal? Como é que é? É apenas, bença bem. É a mesma coisa que você chega para abastecer o carro, daqui a pouco é apenas R$5. R$5, lembra disso? R$5. Voltando, né? Irmãos, há 2 filhos pródigos aqui para nós. Há 2 filhos. Cada um deles representa uma maneira de se tentar viver alienado ao que de fato o pai é para nós. Mas os 2 são pródigos. E é interessante que em Lucas capítulo 15, o versículo 1 e 2, ele começa também apontando para 2 públicos. O primeiro público é publicanos e pecadores.
Quem são os publicanos e pecadores? São aqueles que não observavam as leis, não observavam a lei de Moisés, que vivia à margem da lei, né? É aqueles que não participavam das cerimônias religiosas dos judeus, é aqueles cerimonialmente impuros, era aqueles que viviam irresponsavelmente, os publicanos e pecadores. Engraçado que era aqueles que gastavam tudo que tinham com prostitutas, publicanos e pecadores. Está entendendo por que lá na frente o exemplo do filho mais novo? Porque existe o primeiro público, eu tenho chamado de publicano e pecador. E o segundo público? O segundo público são os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Quem eram? Pessoas que se prendiam na moralidade tradicional dos judeus. São aqueles irretocáveis, aqueles que obedeciam à lei, que cumpriam os jejuns semanais, que liam toda a Torá, que profetizavam, que intercediam pelo outro, que não tinha pecados expostos ou publicamente conhecidos. Eram aqueles que habitavam semanalmente no templo, na casa do Pai. Então, o primeiro público, publicanos e pecadores. Segundo público, os escribas e fariseus. E o ponto de divergência aqui, meus irmãos, é porque Jesus está comendo com o primeiro grupo. Percebe isso? Jesus recebe e come com pecadores. Os fariseus olham e falam assim, mas não é possível. Está entendendo? Tem alguma coisa errada, Safi. Você não podia estar andando com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não é muito santa, sabe? Você não podia estar sentado à mesa, porque a mesa, né, para nós, herdamos isso da cultura e achamos espetacular. Toda vez que sentamos à mesa, dividimos e partilhamos a vida, né? O que temos no pão, o que temos para comer, o que temos para receber. Tentamos praticar a mesa como um local de espiritualidade. E aqui, os judeus sabiam disso. E Jesus colocou uma mesa bonita, e quem que ele chamou primeiro? Os publicanos e pecadores. Ele recebe primeiro eles. E isso, pessoal, começa a intrigar os fariseus, e eles começam a pensar da seguinte forma: peraí, tem um problema. Essas pessoas nunca frequentam nosso serviço lá na sinagoga, essas pessoas nunca são atraídas pelos nossos ensinamentos, elas não jejuam com a gente, elas não lêem a Bíblia com a gente. Por que será que elas querem chegar perto, cada vez mais perto de Jesus? Ah, esse aí não deve ser o Messias, não. Na verdade, ele deve estar dizendo só o que essas pessoas gostam de escutar. É por isso. É porque se Jesus fosse santo mesmo, entendeu? Ele não aceitaria, né, pessoal? Pecadores, comer com ele. E Jesus começa a construir, contando a primeira parábola, e a parábola da ovelha perdida. Sabe por que foi a ovelha perdida? Porque muito do valor de uma família era visto publicamente pelo tamanho do seu pasto. Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mais mantimento, né? As ovelhas das malhadas sejam destroçadas. Porque se comunicava a riqueza de uma família pelo tamanho da plantação e pelo tamanho do pasto. E Jesus observa os fariseus e fala o seguinte: olha, vocês, cada um de vocês que tem as suas plantações, se vocês perderem uma ovelha, vocês se preocupam. Por que não se preocupar com um pecador que estava longe e agora come comigo? Está entendendo o que Jesus está tentando fazer? Jesus, pessoal, está entrando no coração dos fariseus e falando assim: o que tem valor para você, bens ou pessoas? Ar-condicionado e cadeira estofada? Ou o indo, o envio? Jesus está tocando num dos maiores desafios da nossa história: o ter ou o ser.
E, em geral, o ter atrapalha o ser. Em geral, o ter problematiza o ser. Não foi à toa que o evangelista disse que aquele que possui muitos bens para acessar o reino de Deus é mais difícil do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E esse é o caminho de Jesus para ensinar esses homens. A palavra pródigo significa aquele que não cuidou do que tem, ou aquele que se sujou, que saiu fora da posição de filho, saiu da marca da herança, do que estava destinado a ele. E Jesus aqui conta a segunda parábola. Não ficou muito claro na primeira, né, pessoal? Precisou de falar de novo. Olha, a primeira eu falei sobre o seu tamanho do pasto e da sua plantação. Como vocês não entenderam, eu vou usar uma outra. Imagine se você tivesse uma nota de $100 e você perdesse essa nota de $100. Não, $100 é pouco. Uma nota de 1.000 euros. Não, de 100 euros. 1.000 não tem, né? Tem 500 euros, olha. Pode ser de 500. Mas 500 euros dava para resolver o domingo, hein? Uma notinha de 500 euros. Você se importaria? Sim ou não? E uma de 100 euros? E uma de R$100, pessoal, R$100, você está passando assim, só você e ele, ou ele olhando para você, ou você olhando para ele, não tem ninguém perto, num lugar deserto. Bom ou não? Você até pega a nota assim, olha se tem escrito o nome, o telefone de quem é o dono, né? Mas faz sentido ou não faz para nós, R$100? Não, para mim talvez. R$50, sim ou não? Você entrando no shopping para comprar uma casquinha de R$1,50, só tem R$1,50 e o dinheiro da volta da passagem. Você acha R$50. Nossa. E Jesus chega numa prata de menor valor e fala assim, olha, vocês dão importância para uma prata de poucos centavos. E vocês não conseguem perceber o que está acontecendo aqui, que pecadores, filhos do meu pai estão voltando para casa. Está entendendo o problema? O tamanho do problema? E essa atitude de Jesus mexe muito com os fariseus. Primeiro público, então, publicanos e pecadores. Segundo público, fariseus e escribas. Primeiro público, saíram da casa do pai, quebraram tudo. Segundo público, cerimonialmente no domingo na casa do pai, prestando culto. E esse assunto mexe muito com os fariseus, mas Jesus parece perceber nos olhos deles que eles não tinham entendido, e ele conta uma terceira parábola, versículo 12 em diante. E a história vai dizer que o filho mais novo, um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega para o seu pai e fala, pai, eu quero a minha parte. Irmãos, quando isso acontecia na cultura judaica, você não tinha como dividir a herança entre os filhos sem vender toda a propriedade, a menos que o pai tivesse muito dinheiro para pagar aquela parte. Mas em geral o que acontecia? A família perdia tudo, porque ela vendia tudo para dividir o que tem. Só que isso é feito quando os pais morrem. Imagina o filho chegando e solicitando isso antes do óbito do pai. O que ele está comunicando com isso? Como? Você vivo ou morto para mim? Não há diferença. Na verdade, pai, eu só estive na sua casa até hoje pensando nos benefícios. E chegou a hora de você me dar. Pode me dar. E a história diz que o pai dividiu entre eles. E isso é muito importante. A cultura judaica vai dizer que o bloco era dividido em 3 terços. O filho mais velho ficava com 2 terços e o filho mais novo com 1 terço. Por que o filho mais velho ficava com 2 terços? Porque, em geral, ficava sobre o filho mais velho a responsabilidade de continuar tocando os negócios da família, para continuar produzindo herança. Então, por que ser o primogênito?
daquela família, porque a responsabilidade de gerir seria maior. Então essa família vende tudo que tinha, dá 1/3 para o mais novo e ele vai embora. E o mais velho fica na casa com a herança dos 2/3. O pai tem mais alguma coisa? Sim ou não? Ele teve que fazer o testamento vivo. Já viu isso? Inventário de alguém vivo. E a história vai dizer que esse filho vai embora, gasta tudo dissolutamente, prostitutas, álcool, drogas e rock and roll. Não, isso é na época do meu pai. Sexo, drogas e rock and roll. Hoje é funk, baixou um pouquinho o nível, né? Rock até estava... Mas é como se esse filho mais novo, pessoal, estivesse dilacerando o coração do pai. E sabe o que me encabula? O pai fez o que ele pediu. Porque tem algumas coisas que a gente que é pai, eu sou pai de 3, né? 36 anos, pai de 3. Pensa bem. Tem algumas coisas que eles, né? O pai, eu quero isso. Você faz o como? Como é que é, Fernando? Não vai rolar, filho. Tira o cavalinho da chuva. Não é assim que a gente fala? Imagine um ambiente, uma proposta desse calibre. Sabe o que o pai faz? É isso que você quer? Eu te amo suficiente para fazer o que você deseja. Toma. Sabe o que eu aprendo aqui, sendo pai de 2 adolescentes e um recém-nascido? Que tem hora que mesmo que não é bom para nós, o ideal era a gente fazer para eles aprenderem com a consequência do negócio. É claro que eu não vou tirar o tapete para ele cair num abismo, mas eu vou falar para ele, ó, tem um abismo lá. E no fundo, se você já tem um filho adolescente, não tem, vai aprendendo. Eles vão fazer o que eles quiserem. Não é assim que a gente era? Nosso pai falava um negócio com a gente, tá bom, pai, não, perfeito, benção, estou indo. Mas no fundo, a gente faz o que a gente quer, cara. Então não adianta você proibir. Alex, você não vai fazer isso, você não vai entrar no iPad hoje, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom, pai. Aí eu vou dormir, né, porque nosso sono está sendo de 1h30, intervalado, né? Aí, você sabe como é que você fica desmontado, né? Aí você capota lá, o iPad está lá do lado. Aí de repente eu levanto, vou passando no corredor, dou aquela olhadinha. Não, é só um negocinho aqui. E o pai amou tanto esse menino, gente, que ele perdeu tudo para fazer o que ele queria. E esse menino gastou tudo dissolutamente, a ponto de perder tudo e ir trabalhar com porcos. Sabe para um judeu o que significa o porco? Lembra daquela parábola, daquela história real, né? Que Jesus expulsa o demônio e os demônios vão para uma manada de porcos e eles se precipitam. O porco já tinha essa configuração de impureza, por causa do seu estado, do seu lugar, né? Mas agora ainda mais para um judeu, maldito é aquele que toca num porco. E esse filho judeu foi trabalhar dando comida para porcos, a ponto de desejar comer as cascas que eram colocadas, né? Talvez na época do seu avô, da época da minha avó, tinha esse lugar no fundo do quintal reservado para criar o porco e jogava lá as cascas. Não era isso? Das maiores vergonhas para um judeu é ele tocar num porco, e esse cara está tocando num porco com vontade de comer o que o porco come. E aí ele tem uma brilhante ideia, Ellen. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai, um empregado, ele tem mais do que eu tenho. Mas esse menino que está pedindo, ele recebeu herança, gastou tudo. O pai já não tem mais nada, entre aspas. Tudo agora está em nome do filho mais velho, não é isso? O pai está habitando com ele, mas The Walking Dead, né? Bem morto, que o testamento dele já está valendo. E esse menino quer voltar para a casa do pai para ser o empregado. Sabe qual que é a inteligência que está por trás disso? Se eu voltar e ser o empregado, eu posso angariar o recurso que eu tinha, que eu peguei, e devolver a minha parte.
quem sabe um dia ser filho. E esse menino faz o trajeto de volta. Antes disso ele fala, o meu plano, vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, permita-me ser como teu empregado e não precisa me tratar mais como filho. Óbvio, né? É óbvio. E aí no versículo 20 em diante, diz que esse menino vai para a casa do pai. E eu fico pensando, pessoal, eu não sei se você já passou por alguma situação desse calibre, mas quando você tem filho, mesmo que ele não esteja em casa, na hora de servir a mesa, você é tentado a colocar o prato dele. E eu fico imaginando, Dodora, a mãe desse menino todo dia fazendo feijão, aquele feijão lá, com alhozinho frito no fundo, aquele pedacinho de bacon, e pensando, esse é o feijão que meu filho gostava. Na hora de colocar a mesa, o prato desse menino lá, e a mãe toda hora indo na janela olhar, será que é hoje que ele volta? Será que é hoje? E a história diz que esse menino, depois de perder tudo, tem esse plano e volta. E o plano dele era chegar se desculpando e ir para a casa dos empregados, não é isso? Só que quando o pai avista ele de longe, e isso é maravilhoso, versículo 20, sabe o que o pai faz? O pai não permite. O pai não permite tamanha humilhação. É o que a gente chama de teodrama, né? Drama da reconciliação. O pai vai atrás do menino. Não é o menino que corre, é o pai que vê ele da janela e sai desembestado atrás do menino. E o seu plano de retorno para casa dá errado. E dá errado por quê? É como se o pai estivesse dizendo, eu não vou esperar você pagar sua dívida. Eu não irei esperar você se humilhar suficientemente. Eu não vou esperar você achar que não tem lugar na nossa família. Você é meu filho. Eu irei simplesmente te aceitar de volta, na mesma posição que você saiu daqui. Meu filho. Gente, isso é maravilhoso demais. Não sei como é o seu coração para perdoar, mas em geral nosso coração é muito duro para perdoar, né? O Bruno falou disso semana passada, não é mesmo? Imagina esse pai Imagina esse pai com todo o potencial para falar, não, agora você vai aprender uma lição, não é assim que a gente fala com o nosso filho? Entra aqui, menino. Tira a correia. Tira não, viu, gente? Brincadeira. Pergunte a Deus o que você faz. Lá em casa, se preciso for, né? Assim, de vez em quando. Mas não, uma conversa dói mais, né, pessoal? O pai cobre a nudez desse menino. O pai tampa suas vergonhas. Tira aquele trapo de roupa, dá uma roupa nova. Pega uma carne mais nobre, né? Ele passou ali na Augusto. Quem conhece Augusto? Silvano Brandão ali com Itajubá. Pega um ancho. Né, Fernando? Aquele contrafilezinho, um ancho. Um chorizo. E põe carne na churrasqueira. E ele se alegra porque aquele filho ontem era perdido e hoje ele é achado. Graças a Deus não sou eu nessa parábola, sabe por quê? A chance de eu entrar com um desse menino para o quarto e bater nele até o gato miar, né? Um gato morto, até o gato miar de novo. Mas o pai não. O pai, ele é obstinado em nos amar, pessoal. E isso aqui é uma boa lição para você que um dia já saiu da casa do pai e já fez o que não devia, ou está fazendo o que não devia. Saber que o caminho de proximidade com o amor dele é poucos segundos do seu olhar. Porque o amor do pai é obstinado.
ele é invariável. O amor do Pai, ele restaura todo e qualquer pecado e transgressão. E isso é importante para a gente pensar, viu, pessoal? Porque à medida que você vai amadurecendo espiritualmente, tem alguns pecados que a gente comete que a gente acha que não tem perdão. Ok? Como a nossa comunidade tem essa peculiaridade, né, de pessoas funcionando com uma perspectiva de sacerdócio real. Então é gente da linha de frente. Cuidado! Porque o soldado que está na linha de frente, ele usa um armamento tão bom, é dado para ele tantas armas boas, colete bom, que quando um tiro de 22 passa entre o colete, ele não se permite contar para os amigos que aquele tiro era de 22. Sabia disso? Sabia que quando um soldado volta da guerra, a honra dele é os ferimentos de guerra, né? E quando um soldado bom da linha de frente toma um tiro de 22, uma facadinha e morre, ele não se permite, muitas vezes eles se automutilam para chegar com mais honra diante do Pai e falar, não, eu dei baixa por outro motivo. E isso acontece com a gente. Quando a gente está na linha de frente e Satanás faz a gente tropeçar, não obstinadamente tropeçar, a gente acha que não tem volta para a casa do Pai. E tem um monte de gente longe, pessoal. Gente que é boa de serviço, que já serviu a Deus de forma tão maravilhosa. Deus já usou tanto a vida deles e eles estão tudo arrebentados no meio do caminho. Aí você pergunta, por que vocês estão assim? Porque eu pequei, cara. Fala, mas você acha que Deus não é suficientemente bom para te perdoar? E o fundo disso pode ser orgulho, tá, pessoal? De não acatar que é permitido um perdão. Mas assunto para outro dia. Bom, esse pai constrange esse menino. Quem era esse primeiro grupo que comia com Jesus? Pecadores e publicanos. Onde eles estavam? Na mesa, comendo com o pai de novo. Não é isso? E o segundo filho, quando volta? Ele sente o cheiro da fumaça, né, do churrasco, aquele anjo pingando assim. Eu moro no 4º andar, né, pessoal? Aí do meu lado é um americano, assim, gente boa pra caramba, só tem um defeito. Ele faz churrasco domingo sim e outro também. Domingo sim e outro também. E não sei se na sua casa é assim, um domingo, início do mês, né, um bifinho de frango, um bifinho de porco, né, um bifinho de boi às vezes. Agora, final do mês, omeletinho, né? Ovo com ovo. E o cara não para de fazer o churrasco. Em algum momento eu entendo o que esse cara aqui fez, esse irmão mais velho. Porque dá uma raiva na gente. Por que ele merece e eu não? Por que ele está comendo isso e eu não estou comendo isso e estou te servindo? E esse menino volta para o seu pai sai para ele e fala, pai, não, os empregados primeiro. O que está acontecendo aqui, gente? Tipo assim, o dono da fazenda chegou, né? Que bagunça é essa aqui? É bem o tom de alguém que é dono, né? Aí o pai fala, já te explico, filho, mas é o seguinte, eu fui lá no Augusto, lá no Paulinelli, comprei uma carninha boa, estou fazendo um churrasco, sabe por quê? Nossa, você não vai acreditar, sabe seu irmão? Ele voltou, são e salvo. Ele deu umas vaciladas, está machucado, fedendo, mas já tratei disso, tá? Seu irmão já está bem, pode ficar tranquilo, vai lá abraçar ele já está com roupa nova, sandália nos pés, porque os escravos usavam nada, eram descalços, então ele já é filho, está com o anel da nossa família, pode ir lá, filho. E o versículo 28, diz o seguinte, que ele muito se irritou com esse papo do seu pai. Ele se intrigou e ele disse assim, é isso mesmo que o senhor está fazendo? Esse menino sai daqui esses dias não, há um tempo, faz a gente perder tudo, a gente vende todas as nossas propriedades, né, como se ele não tivesse recebido a parte dele.
e agora ele volta e você de novo aceita ele para a gente dividir nossa herança novamente com ele, é isso que você está dizendo? Quanto mais o filho mais velho ouve dos seus servos, mais indignado ele fica furioso. E aí o pai sai para consolar, não, vamos para a festa, vamos para o churrasco. Ele, não, de forma nenhuma eu vou participar disso. Versículo 29 diz uma das mais tristes palavras dos evangelhos. Há tantos anos que eu te sirvo e nunca te transgredi o mandamento, porém você nunca me deu algo. Você nunca me deu um cabrito. Lembra do segundo grupo? Quem eram o segundo grupo? Fariseus e escribas. Há tantos anos que eu te sirvo e nunca me percebo filho. Há tantos anos que eu estou te servindo nesse ministério e o outro tem mais do que eu. Há tantos anos que eu estou me matando aqui para ser santo e o fulano que tropeçou, ele chega hoje, você faz festa. O irmão mais velho havia obedecido seu pai anos e anos, mas o fundamento dessa relação era medo e mera obrigação ritual. E quando a gente serve a Deus por medo e por ritualismo, a gente pode desenvolver amargura no silêncio da nossa alma. E a gente começa a colocar Deus num lugar que Ele não pode habitar, que é de nosso empregado. A gente se posiciona num lugar de dar ordens ao que ele deve fazer ou não. É como se esse irmão mais velho falasse assim: você não pode, é impossível aceitar esse outro irmão. Na verdade, ele nem é irmão. No texto diz: esse aí voltou. Olha isso. Costumo dizer que essa parábola não é do filho pródigo, né, mas dos dois filhos pródigos. Porque um saiu da casa do pai, gastou tudo o que tinha, fez o que não devia, mas voltou. E o outro sempre ficou, nunca saiu, mas nunca se permitiu ver e perceber que ele era filho. No ministério, é muito comum perceber esse tipo de pessoa. Pessoas que vão funcionando numa perspectiva de soldado, de dar, sabe? Sem perceber que aquele ambiente onde ele está dando, é tudo dele. Irmãos, esse filho mais velho, ele queria um cabrito. E qual foi a resposta do pai? Tudo já é seu, meu filho, você não precisava nem me pedir. Quando eu dividi a herança, eu dei a sua parte é tudo que sobrou, tudo era seu, 2/3 do que sobraram era seu, e você ia lá e pegava a melhor picanha que você quisesse. Está entendendo o que eu quero dizer? Pessoas que já habitam num cenário onde o pai habita, mas não percebe que tem disponível para ela, não usufrui da presença dele. E eu creio que nós podemos ter desses dois filhos aqui essa manhã. De um lado, pessoas que não se sentem puras o bastante para se relacionar com Deus. Pessoas que se sentem sujas e têm dificuldade de se chegar a Deus. Do outro lado, pessoas que se acham demais. Sabe? Pessoas que, eu sou muito fariseu já, eu sou muito santo, eu sou um saduceu, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou um intercessor, né? A gente vai colocando os títulos no meio da relação, como se isso pudesse saciar nossa fome do Pai. 'Pai, 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 '
Um chegou achando que o pai não deveria aceitar e não iria te aceitar, lhe aceitar. Que seu destino era ser só empregado. Porém, o outro sempre esteve na casa do pai, mas nunca usufruiu da presença do pai. Nunca se viu alcançado pelo amor do pai, pelos bens que o pai possuía. Irmãos, de fato não é mais tempo de sermos apenas servos. É um tempo da gente ser filho. E quando a gente é filho, a gente tem que se empoderar das responsabilidades de também ser filho. Porque um filho, ele não tem só benefício, ele tem que gerenciar os negócios do seu pai. Não é isso? Quem criou todas as coisas, pessoal? Tem alguém aí? Se ele criou todas as coisas e é o dono de tudo e nos fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo, aquela pracinha que os meninos ficam fumando maconha na sua porta da sua casa, é sim problema seu. Aquele bueiro que entope na frente da sua casa, é sim problema seu. Porque tudo é do meu pai. Não é isso? Tudo é do meu pai. E sabe o que a gente precisa para nos livrar dessas algemas, da perdição, dentro ou fora da casa do pai? É o encontro com o amor obstinado do pai. Onde o nosso achismo cai por terra. Nossas patentes, sabe o que é patentes, né? Quando o cara vai subindo de nível, ele vai tendo novas patentes e aí ele não respeita muito as demais, as abaixo. Mas ele esquece que para entrar numa favela, quem vai na frente dele é... Está entendendo? É o soldado. E ele deveria tratar com a mesma humildade, sabe por quê? Porque um depende do outro, nós somos um corpo. Não há melhores aqui. É um corpo de iguais, filhos. Seja você mais parecido com o filho mais novo, ou você mais parecido com o filho mais velho. Todos nós aqui somos filhos. E esse amor, esse encontro também nos tira da autodependência, né, pessoal? Quantos conhecem? O filho só faz o que vê o seu pai fazer, e isso é difícil para nós, sim ou não? Às vezes eu pergunto assim, a pessoa pergunta assim, David, eu faço isso ou aquilo? Eu falei, não sei, o que seu pai te falou? Aí ele, pois é, ele não falou nada. Aí eu faço um exemplo para ele, não, então pode ser o seguinte, se ele não falou nada, não, estranho, normalmente ele fala, né? Quando é necessário ele fala, mas se ele não falou, pode ser o seguinte, se o meu filho de 30 e poucos dias chorar meio diferente, eu sei que ele sujou a fralda, está na hora de trocar, ele fica incomodado, não é assim, ô Joyce? Pela gemidinha a gente sabe se é 1 ou 2 ou é fome, ou é vontade de dormir, não é assim? E se ele geme daquele jeito, a fralda está suja, eu tenho que ir lá ajudá-lo. Ele não consegue fazer sozinho. Mas se o Alex ou o Henrique me pedir para... Entendeu? Pode ser que Deus não te fala tudo, porque tem coisa que você já devia fazer. Já devia saber. Então, não é que o pai é o dono de todas as respostas. Não, ele é dono. Mas tem coisa que ele já espera que você faça. E você ter convicção do que você vai fazer, vai ser determinada por você estar na presença, no ambiente onde ele está, e aí você dá um passo, ele fala, é isso mesmo que eu quero, dá mais um, é isso? Não é isso? Irmãos, eu consigo ver a mesma cena do jardim acontecendo em Lucas 15. O pai vai ao encontro do filho mais novo, daquele filho que foi embora. Aquele filho que foi criado para habitar no Éden, no jardim, que significa
lugar dos prazeres, né? E escolheu não. Saiu da casa do pai. Foi embora. Teve ações por si mesmo. Não é isso a queda? A tentação de nos definirmos sem o pai. Não é assim? E eu vejo a mesma cena acontecendo aqui em Lucas capítulo 15, o filho mais novo vai embora. A mesma cena do jardim. Desde aquele dia as pessoas estão fugindo da posição, né? Fugindo de ser filho. Nós saímos da posição, saímos da marca, não somos filho mais, mas existe uma promessa, ou existiu uma promessa, Gênesis 3,15, que um dia a gente voltaria para casa. Que ele enviaria um filho de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e nos reposicionaria nesse reino dos filhos. Certamente, esse encontro que precisamos ter com o nosso Pai vai nos levar para um arrependimento genuíno. Seja você o primeiro filho ou o segundo filho pródigo. Porque se você for o primeiro e fez o que não devia, hoje é o dia de voltar. Mas talvez você é o segundo que sempre esteve aqui, nunca saiu, tem cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, jeito de crente, linguajar de crente, mas por dentro não é filho. Está entendendo? Vamos precisar vencer as barreiras. Os fariseus tinham muitas barreiras, mas sabe qual era a principal? Alguém sabe? Alguém? Lá na Jocum Campinas eu não podia falar assim, alguém que era 480, imagina, se 5 quiser falar, mas aqui não, né? Sabe qual era a principal barreira do fariseu escriba? Suas boas obras. Se achavam demais. Ouvia alguém falando e falava assim, esse aí já está muito atrasado. Tem uma revelação maior já. Eu já sou missionário, para que eu tenho que ir no culto? Participar de uma comunidade, ser família com alguém, contar pecado para outro, pedir perdão. Não é assim? Eu já sou pastor, a gente põe a credencial, né? Como se a gente não errasse. E vai construindo uma armadura que no final muda só um pedacinho, vira uma armadilha. Caímos lá de cima. As maiores barreiras do fariseu não eram os pecados do primeiro filho, mas eram as suas boas ações, sua espiritualidade muito aguçada, né? Religião, esforço humano de se conectar a Deus. Apenas quando nós enxergamos o desejo de nós sermos nosso próprio Senhor e Salvador, a gente entende que vai precisar de alguém chamado Deus, para nos colocar no eixo de novo. E esse nos colocar no eixo vai definir se nós vamos funcionar na lei da obrigatoriedade, que é do filho mais velho, ou na lei do amor, que foi exercida no filho mais novo. Está entendendo? Você pode ser um missionário, um pastor, um servo, tocar numa música na igreja, e fazer isso a vida inteira. E no fundo, você vai chegar e falar, eu sempre estive na tua casa. Fiz isso, isso e aquilo. Mas você não fez aquilo para mim. Como se a gente pudesse, né? Não é assim? Como se a gente... Na verdade não é para cima, né, pessoal? Quando a pessoa fala assim, ela já está numa outra posição, né? Ela já é o seu Senhor. E Deus já está abaixo. Ela fala assim, você devia ter feito, devia ter me dado um churrasco, você devia... benefícios, cobrando. Lei da obrigatoriedade ou lei do amor? Qual da legislação vamos funcionar? Escravos servem por obrigação, por medo de punição, enquanto os filhos servem por amor. Reunião de oração aqui 8 horas, domingo.
Aí alguns irmãos chegam mais cedo, preparam um ambiente para a gente orar junto, pá. Muito bom, mudou, né? Nosso DNA mudou, foi afetado depois que a gente começou a fazer isso. Foi muito bom. Mas é 8 horas, né, pessoal? E eu costumo dizer o seguinte: se for por amor, vem. Mas por obrigação, fica onde você está, porque uma hora isso vai dar problema para você, não para mim. Porque normalmente os funcionários do templo faz bem, né? Aqueles caras que é pau para toda a obra, aí o pastor está pregando, já dá uma olhadinha, tá tudo resolvido. Para o pastor é uma maravilha. Mas uma hora vai estourando tudo, porque eram só empregados do templo, não eram servos por amor. Empregados são pagos para fazer alguma coisa, os filhos são criados para ser alguma coisa. Todos sabem a história do Alex, né? Todos aqui conhecem o Henrique, meu outro filho. O Alex tem 16 e o Henrique tem 14. E Deus nos permitiu experimentar um pouquinho dessa história na pele. Porque o Alex chegou para nós em 2016. Dia 29 de fevereiro de 2016, não foi? E ele fez aniversário dia 1º de abril de 2016, 15 anos, foi aqui na comunidade. Até aquele dia de 14 anos que ele tinha, eu nunca tinha, né? Só que 3 dias na minha casa, o Alex já me chamava de pai, chamava a mãe dele de mãe. 3 dias. E o Henrique é uma outra situação, né? Antes de eu me converter, tinha um namoro, aí eu me converti. 5 meses depois que eu me converti, meu telefone tocou. Sabe as responsabilidades do que você faz antes de você ter juízo? Pois bem, assumimos tudo. Os 2 primeiros anos dele foi na minha casa. Quem me conhece mais de perto sabe toda a história. A mãe não pôde cuidar, né, teve depressão pós-parto. Eu fiquei como pai os 2 primeiros anos. Um momento muito complexo para mim. E nesse cuidado do Henrique eu me converti de fato, né? Porque boyzinho, num dia, boyzinho pegava as menininhas tudo. Carrinho bonito, emprego, celular da moda. Vup, converte um filho recém-nascido. E minha mãe é daquelas boas, sabe? Meia-noite chorava assim, ó. Ela me cutucava e falava assim, ó, tá na hora do remédio, o filho é seu. Pra você aprender, porque amanhã você faz de novo, se você não aprender. Então foi bom o negócio. Os 2 primeiros anos. E eu passei por uma experiência, compartilhei com alguns irmãos, há uns 3 meses atrás. Eu tive um posicionamento mais firme com o Henrique, não de proibição ou de deixar, mas ele fez uma sequência de erros que eu, como pai, não poderia deixar de pontuar que eram erros, né? Então eu chamei ele um dia e pontuei tudo. Falei, olha, isso foi errado, isso a consequência possível é essa, isso vai dar errado. E ele não gostou, e sabe o que ele fez? Ele foi embora da casa do pai. E ele ficou, pessoal, 40 dias sem voltar na minha casa depois daquele dia. Você acredita nisso? Você tem ideia o que é isso para um pai? Eu ligava para ele, ele não atendia, pessoal. Deu 1 semana, eu já baquei, né? Que a gente é durão demais. Aí chegou, eu falei, não, vou deixar esse trem para lá, na verdade, é filho. Li Lucas 15, filho. Aí eu liguei para ele, não me atendeu. Liguei de novo, não atendeu. Na terceira eu falei, você quer saber de uma coisa? Vai doer demais em mim, mas se ele quiser chegar até na comida de porco, eu vou ter que deixar. Para ele aprender de uma vez por todas. E aí deixei. Aí quando deu 40 dias, imagina meu coração nesses 40 dias. Talvez você percebeu por aí, eu com o coração sangrando aqui. E o Nicodemos esses dias falou dos pastores que pregam com o coração ferido, né? Porque isso aqui é meu trabalho, então imagina você fazer esse trabalho com o coração partido, ferido. Não é fácil, muito doloroso. Mas meu filho ficou 40 dias longe de mim. Menino que eu vejo
3, 4, 5 vezes na semana, dorme na minha casa. Doeu muito, muito. Passou 40 dias, ele me mandou um WhatsApp no domingo, era 10 horas da noite. 3 letras. Pai, será que você vai poder me desculpar? Falei, eu vou aí agora. Porque você estava morto e reviveu. Eu vou te buscar agora. Onde você está? Eu estou em tal lugar, estou indo aí. O pai queria te explicar. Eu não quero conversar agora. Aquelas coisas depois a gente... Agora é o seguinte, me dá um abraço. Olha no meu olho. Você é meu filho. O seu lugar é na minha casa e eu vou te amar para sempre. Você é meu filho. Primeiro filho, né? Saiu, fez o que não devia, fez caca e voltou. E tem o meu outro filho, o Alex, que está lá também. Só que por ele não estar comigo desde quando nasceu, e ele chegou lá com 14 anos, em alguns momentos na nossa casa, ele não se vê como filho, pessoal. Eu tenho que ficar lembrando ele. Sabe, quando ele chegou nos 2, 3 primeiros meses, ele ficava assim, eu posso beber água, eu posso um negócio, eu posso isso, eu posso aquilo. Até que a gente foi falando para ele, olha, entenda de uma vez por todas, não há diferença nenhuma. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu, Alex. Meu nome é seu, a minha herança é sua, tudo que eu tenho é seu. Não há diferença nenhuma sua, do Henrique, do Timóteo, da Sara, do Judá. Se a mãe estivesse aqui, já estava me jogando na cadeira. O Henrique saiu e voltou. O outro nunca saiu, mas tem dificuldade de se ver como filho. Com qual história você se parece mais? Você é alguém que anda saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando? Ou você nunca saiu, mas não se vê como filho? Acredito que estamos vivendo um momento de reposicionar essas coisas dentro de nós, tá, pessoal? Para dar uma melhor coragem para a gente avançar. E eu quero encerrar com a reflexão de uma história que está lá em Gênesis 4, 8 e 9, que é de Caim e Abel. Quantos lembram dessa história? Caim e Abel, 2 irmãos, e Deus chega para Caim e fala assim, olha, cadê seu irmão? Lembra disso? O que você fez com ele? E aí Caim responde, o que Caim tinha feito com Abel? Tinha matado Abel. E Deus chega para ele, cadê seu irmão? Existe uma inteligência por trás que diz o seguinte, normalmente, o papel do irmão mais velho é fazer o quê? Cuidar do irmão mais novo, ir atrás. O Alex tem que ir atrás do Henrique. Está entendendo? Existe uma inteligência na família. O irmão mais velho é o baluarte, né? Aquele que todo mundo escora, deveria ser, né? E o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Só que quando eu leio a parábola do filho pródigo, o irmão mais velho fez isso, pessoal? O irmão mais velho foi atrás do irmão mais novo? Não foi. O filho mais velho da parábola deveria ter ido, mas não foi. Mas graças a Deus, nós temos um irmão mais velho, que foi. Esse irmão estava numa posição de filho, estava habitando integralmente com o pai. E se vendo em forma de Deus, na mesma forma de Deus, ele não usurpou do direito de continuar na casa do pai sozinho. Ele veio aqui. Ele encarnou, pessoal. Nosso irmão mais velho. Ele veio atrás de nós, sabe por quê? Porque a humanidade estava muito caída, extremamente caída, estava muito deslocada, estava em terríveis quedas. E o nosso irmão mais velho, chamado Jesus,
aceitou vincar para se tornar o caminho, para se tornar de novo para nós a reconexão com o nosso Pai. Filipenses 2 vai narrar essa história e diz que ele aceitou pacificamente o estado condenatório e escravizante do pecado sobre ele, todo o pecado, da humanidade toda, para que nós, como irmãos mais novos, fôssemos resgatados de novo. Jesus, ele mesmo, o Filho de Deus, deixou de lado a sua infinitude, deixou de lado a sua imensidão, do seu ser Deus, com o custo da sua própria vida, veio atrás dos irmãos que desviaram. Veio atrás daqueles que não podem pagar sua dívida consigo mesmo, porque é através da graça e somente por ela. Graça essa que não foi de graça, porque Jesus, ele desceu de um estado. Está entendendo isso? É chocante. Não é chocante isso? Deus, que criou todas as coisas, que nos criou para habitar no jardim, estava lá em família quando nos criou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O plano dá, entre aspas, errado, e ele pega um pedaço dele, e envia para uma missão de morte. Sabe o que é missão de morte? É aquela assim, Afeganistão. E também esses dias eu pude experimentar algo próximo que me marcou muito. Eu disse sobre que eu falaria um pouco mais sobre a Rebeca e o Timóteo, mas entre parênteses, só um parêntese. O Timóteo, no 3º mês de gestação, nós identificamos uma má formação no rim direito, num canal do ureter. No morfológico falou assim, ó, tem um problema importante, eles chamam de importante na medicina. Se você não souber o que é, eu sei, tá bom? Grave, tem um problema importante. E chegou para nós e falou assim, olha, a gente vai precisar acompanhar isso muito de perto, porque o rim dele está quase 8 vezes maior do que a medida que deveria estar. Estava maior do que o estômago, maior do que a cabeça, maior do que o cérebro, muito grande. E o 3º mês foi meio tenso a gestação. Talvez vocês perceberam também que somos uma família. Todo domingo estávamos aqui, mas tensos. Por quê? Porque continuou inchando até o fim da gestação, e o risco era o rim estourar, vazaria ali o líquido, né? A urina, o líquido que estava lá dentro, não necessariamente era uma urina, que a gente não sabia se estava filtrando ou não, mas pela hemorragia havia o risco de óbito do bebê e da Rebeca na gestação toda. Então a barriga crescia, eu ficava feliz de um lado e por outro lado sonhando em chegar no outro ultrassom para falar assim, olha, não cresceu mais. Aí fomos num cirurgião, ele falou que possivelmente a gente podia continuasse evoluindo, a gente faria uma intervenção intrauterina no esfrio, né? Esfriou minha espinha, imagina, dentro do útero, aplicar um negócio, colocar um duplo J dentro do aparelho urinário dele, dentro do útero, para continuar gerando. Eu falei, não, é demais, eu vou orar, meu coração não aguenta isso. E aí fomos, vencemos cada etapa, chegamos na gestação, adiantamos um pouco, 37 semanas, porque não poderia ser de 40, para não ter sofrimento fetal, para nascer. Ele nasceu, e com um dia de nascimento, pessoal, o cirurgião foi lá no quarto ver a Rebeca, pediu um ultrassom, a Rebeca toda costurada, né, que foi cesárea, ela não podia ir, eu fui para o ultrassom. Cheguei no ultrassom, o médico olhou, fez o ultrassom e falou assim, temos
uma gravidade importante. Aí eu falei, eu conheço já esse termo. Aí ele falou assim, olha, a gente tem que operar esse menino agora. Eu falei, doutor, tem 24 horas que ele está vivo, operar. Ele falou, eu já tinha avisado para vocês, era um risco. E o risco é alto. Se a gente deixar ele pode estourar e morrer na hora. E a Rebeca costurada, eu fui levar ele até na porta do bloco cirúrgico, pessoal. Aquelas portinhas que bate assim, sabe? Que você passa assim. O médico sai lá de dentro já vestido para a cirurgia e eu com ele assim, ó. Cabia assim, né? 37 semanas. Tipo, eu sei que é bom para ele, mas não é fácil não. Falei, doutor, o senhor sabe, ele é crente, você sabe como é que está? Ele falou, não, eu entendo, o momento é difícil mesmo. Eu passo por isso todos os dias e eu respeito. Só que é bom, é o melhor que a gente pode fazer por ele hoje. Por isso eu estou em paz. Quando eu entreguei para ele, Ju, sentei naquelas cadeirinhas de plástico assim do lado de fora. Falei, se eu volto para a sala onde a Rebeca está agora, ela morre, né? Porque eu estava mal. Aí eu sentei lá e veio uma vozinha assim, pessoal, do Espírito Santo. Tá doendo? Falei, tá doendo. Mas por que está doendo tanto? Porque é meu filho, né? É bom para você entender quanto custou quando eu dei o meu filho por vocês e vocês escalpelaram ele na cruz. Vocês não fizeram uma cirurgia de rim, vocês arrancaram a pele dele e se tornaram uma carne viva. E aí veio outra voz que diz assim, é melhor você passar isso agora, para você entender uma coisa. Você pode fazer alguma coisa por ele lá dentro agora? Não. Quem pode fazer? Eu falei, só o Senhor pode fazer. Ele falou, pois é, nós vamos ter que definir se esse menino é meu ou se ele vai ser seu. Porque se você achar que ele é seu, você pode atrapalhar o plano que eu tenho para ele, que pode ser diferente do que você tem. Então começa a desapegar agora, mas não tem jeito, o negócio é bonitinho demais. Apesar que do pai só tem as contas para pagar, né? O resto é tudo a cara da mãe. Mas há controvérsias, né? E aí veio outra voz mais feminina. Tá doendo? Tá doendo. É como se Maria pudesse falar assim para mim, ó, eu sei o que você está sentindo. Aquela cena do Paixão de Cristo, quando ela vê eles batendo em Jesus e aperta a pedra, assim, sabe? Como se estivesse apertando o coração dela, né? E ela chorando por dentro, e ela fala, meu filho, aí ele fala assim, o que tem eu contigo, a mulher, aí seu filho, agora eu estou obedecendo totalmente como filho. Jesus, pessoal, ele não mediu esforço para nos fazer filho de novo, viu? Custou muito para ele, mas custou muito para Deus. Para o nosso Pai custou muito. Ele fez essa primeira cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Foi colocado um catéter, né, um caninho dentro do rim, está fazendo a drenagem do rim direito numa bolsa. Como é que chama aquela bolsa? Sonda coletora. E ele está com essa sondinha desde um dia de vida. E o médico falou, agora vocês têm 2 filhos. Eu falei, eu queria ter gêmeos, tá? Ele falou, você tem. Um é a bolsa e outro é ele. Você tem que cuidar tão bem dela, porque qualquer coisinha, infecção. Por isso também ele não está aqui hoje, que estaria aqui certamente. O risco de infecção é muito alto, por causa desse lugar que está aberto, com um cano entrando. Então imagina, vamos precisar de passar por um outro procedimento cirúrgico, que vai ser em breve. Em nome de Jesus, ele vai ficar livre da sonda e vamos conseguir salvar esse rim, e ele vai ser uma criança normal com os 2 rins, para a glória de Deus.
Mas foi fácil não. Não está sendo fácil. Quando ele mexe lá e começa a sentir dor de barriga, gás, eu acho que pode ser a sonda, né? Será que esse negócio está doendo? E foi assim que o Pai sentiu quando Ele deu o seu Filho para nós, pessoal. E eu quero encerrar essa manhã orando e ceando com você em memória do que Deus fez por nós. Deus deu o seu Filho. E eu queria celebrar a coragem de Deus em gratidão a Ele. Vamos fazer isso? Vamos colocar de pé? Temos um Pai que tem obstinado amor. E eu quero orar para que suas resistências de habitar na casa do Pai caia essa manhã. Não sei o pecado que você tem cometido, onde você tem andado. Se você perdeu tudo, mas hoje é dia da gente voltar para lá. Voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Voltar para a casa do nosso papai. Vamos voltar. Talvez você tenha servido a Ele há tantos anos. Tantos anos. Tem deixado de usufruir do que o Pai tem, que é seu. E eu quero te dizer que você é herdeiro, você é herdeira, você é dona, você é dono de tudo, de toda a criação. Você pode chegar no mar mais bonito do nosso país ou fora do país e olhar com sentimento de posse. Isso é meu. O meu Pai criou, o meu Pai fez para mim. Talvez também você é um religioso, você é um fariseu, você é alguém que tem a revelação na ponta da língua, você tem dons, você tem serviço, você profetiza, você ora, as pessoas te chamam de cristão nato, mas no fundo, só você sabe que você não se sente filho. E hoje é dia de novo, de você sentir o cheiro do seu Pai.